Uma enorme criatura bípede tinha acabado de ser atingida por uma viatura policial, mas não estava morta. Na verdade, momentos depois, ela estava levantando aquele veículo do chão. Agora, isso pode parecer o começo de uma história de fogueira, mas, de acordo com várias testemunhas, foi exatamente isso que aconteceu durante o verão de 1974 no sul da Flórida. No último episódio desta série, acompanhamos uma onda de encontros assustadores que parecia se espalhar a partir dos Everglades da Flórida. Tudo aconteceu durante um período de seca histórica, devastadora destruição de habitat e rápida expansão humana. Famílias relataram criaturas enormes, parecidas com macacos, do lado de fora de suas casas. A polícia investigou pegadas estranhas. Testemunhas descreveram odores fortes, pegadas gigantes e até mesmo o que pareciam ser grupos familiares cobertos de pelos se movendo pelo pântano. Mas tudo isso, como se viu, era apenas o começo. À medida que os avistamentos se concentravam em uma comunidade rural chamada Sunshine Acres, os encontros se tornaram muito mais dramáticos. Testemunhas relataram criaturas se movendo por propriedades iluminadas por refletores no meio da noite. Animais de criação foram encontrados feridos ou mortos em circunstâncias bizarras. Famílias inteiras ficaram convencidas de que algo estava rondando suas casas. Até mesmo policiais foram chamados, helicópteros foram mobilizados e cães farejadores foram usados. E, eventualmente, os legisladores da Flórida se veriam debatendo se o skunk ape deveria ser legalmente protegido. Agora, se você ainda não assistiu à primeira parte desta série, eu recomendo fortemente que assista primeiro, porque tudo o que você vai ver aqui se baseia diretamente nos eventos abordados lá. Mas o pesadelo do sul da Flórida estava longe de acabar, como você está prestes a ver. O que aconteceu em Sunshine Acres em 74 se tornaria o capítulo mais aterrorizante da história do skunk ape na Flórida. Seção 1. A criatura de Sunshine Acres. Senti uma sensação estranha e pela primeira vez percebi um cheiro parecido com gambá, mas não muito forte. Mas eu tive uma sensação horrível de que estava sendo observado. Eu estava tão nervoso que não aguentei, então desci pela pista de pouso, entrei no carro e fui para casa. Na noite seguinte fui até lá armado até os dentes. E pode acreditar, quando cheguei na minha árvore, eu sabia que ele tinha estado lá. Uma grande pedra de coral, provavelmente desse tamanho e altura, foi colocada bem no meio da minha árvore. E quem quer que tenha feito isso, pegou outra pedra e simplesmente quebrou aquela pedra em pedaços. Foi como se estivesse com raiva, furioso, fazendo birra. E vou te dizer, um arrepio desceu pela minha espinha. Saí de lá o mais rápido possível, achando que era um aviso. No verão de 1974, o sul da Flórida já estava no limite. Por meses, relatos de grandes criaturas parecidas com macacos vinham aparecendo em todo o estado. Motoristas afirmavam ter colidido com elas em rodovias remotas. Policiais relataram serem perseguidos por áreas arborizadas. Fazendeiros descreveram ataques ao seu gado. Em todos os lugares onde os relatos surgiam, os mesmos detalhes continuavam aparecendo. O cheiro, o tamanho, as pegadas estranhas, mas esses casos estranhos não continuaram espalhados. As aparições acabaram convergiram para essa pequena comunidade rural, como mencionei, chamada Sunshine Acres. Localizada perto de Davie, Flórida, Sunshine Acres ficava bem na beira dos Everglades. Era exatamente o tipo de lugar que continuava aparecendo ao longo de toda essa história. Não era exatamente uma área selvagem, mas também não era um subúrbio, um tipo de lugar que ficava entre os dois. E de acordo com várias testemunhas, algo havia começado a se mover por aquela área. Mas o primeiro sinal não foi visual, era mais uma questão biológica. As pessoas sentiram o cheiro. Visitantes hospedados em uma casa da região depois descreveram ter sido acordados no meio da noite por um odor forte, diferente de tudo o que já haviam sentido antes. Eles compararam com um gambá, mas muito pior, mais forte, mais pesado e muito mais ofensivo. O cheiro parecia chegar antes da própria criatura. Mas esses visitantes estavam longe de serem os únicos afetados.
Os moradores locais já estavam bem cientes do fenômeno, incluindo o cheiro, que provavelmente é como esses seres ganharam o apelido de Skunk Ape. Moradores locais alertavam os recém-chegados sobre uma criatura estranha que às vezes saía dos Everglades durante os meses mais quentes do verão. Se acreditavam que era um animal desconhecido, um Skunk Ape, entre aspas, ou algo completamente diferente, dependia de com quem você conversasse na época. Mas todos pareciam concordar em uma coisa. Se você sentisse esse cheiro forte e único, algo estava por perto. Algo com duas pernas que ninguém queria encontrar. Mas esse estranho status quo não permaneceria intacto por muito tempo. Em uma única noite, Sunshine Acres deixou de ser apenas mais um local de avistamento e virou um dos mais famosos pontos de avistamento do Skunk Ape na história da Flórida. Por volta de 1h da manhã, uma família dentro de casa de repente percebeu uma sombra enorme passando por uma grande janela de vidro. Do lado de fora, refletores potentes iluminavam partes da propriedade e parado sob essa luz estava uma figura enorme. A família disse depois que a criatura parou em frente à janela, aparentemente tendo visto seu próprio reflexo no vidro. Mas então ela fez algo inesperado, algo que arrepiou a espinha da família. Ela gritou. Não foi um rosnado ou um rugido, mas um grito a plenos pulmões, impossivelmente alto. Uma vocalização extremamente perturbadora que, segundo relatos, ecoou por toda a propriedade e deixou todos dentro da casa paralisados de medo. Enquanto as testemunhas observavam de dentro da casa, a criatura acabou se afastando da janela e vagou pela propriedade. A família provavelmente pensou e esperou que ela simplesmente desaparecesse no mato. Mas não foi isso que ocorreu. O que veio a seguir é, de fato, um dos detalhes mais intrigantes do relato. A criatura se aproximou de uma melancia que estava crescendo perto da casa, então se agachou e começou a comê-la. Depois disso, a família afirmou que ela caminhou até um lago artificial próximo, se agachou perto da água, bebeu usando as mãos em concha e depois desapareceu novamente na escuridão, além dos holofotes. Agora, por si só, essa já é uma história estranha, para dizer o mínimo, não é? Mas isso foi só o começo, porque nos dias seguintes, os encontros se intensificaram. Em pouco tempo, os moradores locais começaram a relatar ataques aos seus animais de criação. O tipo de ataques que transformou Sunshine Acres de uma simples curiosidade em uma verdadeira zona de risco à segurança pública. Seção 2. As mortes de animais de criação. A princípio, os encontros em Sunshine Acres eram estranhos e assustadores, mas geralmente inofensivos. Uma criatura sombria, vista do lado de fora de uma janela, um grito alto no meio da noite, uma melancia roubada de uma horta. Mas essa percepção de relativa inofensividade, infelizmente, não durou. Logo, os moradores locais começaram a relatar algo muito mais perturbador. Seus animais estavam sendo atacados. Um dos incidentes mais discutidos e perturbadores envolveu um cavalo que pertencia a um morador local. Agora sugiro que você se prepare para essa, especialmente se, como eu, você ama animais. Certo, lá vai. De acordo com relatos, o animal foi encontrado com ferimentos incomuns que as testemunhas tiveram dificuldade em explicar. Mas o que tornou o caso particularmente interessante não foram apenas os ferimentos no corpo do cavalo, mas as aparentes impressões deixadas ao redor deles. De acordo com vários relatos da época, as marcas pareciam dedos. Não eram garras ou marcas de mordida, mas hematomas de dedos grandes. Agora, obviamente, se essa interpretação estava correta ou não, é impossível de verificar hoje. Não consegui encontrar nenhuma fotografia do cavalo ferido. Mas essa distinção é importante porque reforçou um padrão que vinha surgindo desde que o sul da Flórida começou a ter esses encontros. As testemunhas não relatavam, descreviam de forma consistente com um animal selvagem. Elas estavam descrevendo encontros com algo que muitas vezes se comportava mais como uma pessoa enorme e primitiva. Algo capaz de usar as mãos, algo inteligente, algo que parecia tomar decisões deliberadas. Mas, se o incidente com o cavalo deixou os moradores inquietos,
O que veio depois os aterrorizou completamente. Logo começaram a circular relatos sobre um ataque a um touro reprodutor. E, novamente, eu recomendo fortemente que você se prepare antes que eu continue aqui. Não era um bezerro ou algum outro animal pequeno da fazenda, mas sim um touro adulto. Eu cresci em uma fazenda de gado e posso te dizer, se você nunca viu gado de perto, touros adultos são enormes e incrivelmente fortes. Esse era o tipo de animal capaz de pesar bem mais de 1 tonelada, literalmente, e de se defender contra praticamente qualquer predador. Lembro de ser perseguido por um touro quando era criança, e posso garantir que ele não tinha medo de nada. Mas provavelmente não foi o caso com o touro desse relato, porque, de acordo com testemunhas, esse animal foi encontrado morto em circunstâncias altamente incomuns. As circunstâncias eram tão estranhas que as histórias do incidente se espalharam muito além de Sunshine Acres. Os relatos variavam em certos detalhes, como costuma acontecer com casos antigos, mas uma afirmação permanecia notavelmente consistente. A cabeça do touro havia sido arrancada do corpo. Agora, naturalmente, os céticos argumentaram que essa história provavelmente foi exagerada com o tempo, e isso certamente é possível. As histórias costumam crescer a cada vez que são contadas, mas, independentemente do que exatamente aconteceu com esse touro, o efeito na comunidade local deixou claro que não foi pouca coisa. O medo parecia se intensificar na região. Moradores que antes descartavam os avistamentos como simples boatos, de repente começaram a prestar muito mais atenção. O que quer que as pessoas estivessem vendo nos arredores de Sunshine Acres já não era mais discutido apenas como uma curiosidade ou um engano de moradores ingênuos. Estava se tornando uma ameaça real. Mas havia outro motivo pelo qual os ataques ao gado tinham tanto peso. Esses não eram casos isolados a centenas de quilômetros de distância. Eles ocorriam na mesma área onde as testemunhas relatavam aquele cheiro horrível. A mesma área onde famílias afirmaram ter visto aquelas figuras bípedes enormes se movendo por suas propriedades iluminadas à noite. A mesma área onde as pessoas acreditavam que algo estava surgindo dos Everglades depois do anoitecer e depois desaparecendo novamente antes do nascer do sol. As peças começavam a se encaixar e o mesmo acontecia com as testemunhas. A essa altura, Sunshine Acres havia se tornado o centro dessa série inquietante de eventos. As pessoas estavam comentando, os boatos estavam se espalhando. Até as autoridades já começavam a prestar atenção. Mas então veio um incidente que tornaria a história impossível de ignorar. Seção 3. A noite em que levantou uma viatura policial. Ok, então até esse ponto os moradores já vinham comentando há semanas sobre aquele cheiro forte e familiar, parecido com gambá que se espalhava pelo bairro depois do anoitecer. Os avistamentos repetidos ao redor das casas, algo se movendo pela mata ao redor. As histórias do cavalo e do touro também tinham se espalhado, e fosse lá o que as pessoas acreditassem ser o responsável por tudo aquilo, o medo sem dúvida já havia tomado conta da comunidade. Mas ninguém esperava o que aconteceu depois. De acordo com os relatos da época, uma mulher local e seu cunhado estavam dirigindo para casa numa noite quando encontraram um agente do xerife do condado de Broward em patrulha. Agora, por causa de tudo o que vinha acontecendo na região, eles decidiram seguir atrás da viatura, mantendo-se a cerca de 3 metros enquanto dirigiam pela estrada escura. Mas então, sem aviso, uma figura grande saiu diretamente da escuridão e entrou no caminho da viatura em alta velocidade. O agente, segundo relatos, não teve chance de desviar. O impacto jogou a figura no asfalto e por um momento deve ter parecido que o encontro havia terminado. Mas não foi o caso. Segundo as testemunhas, a figura se levantou novamente. Eles a descreveram como enorme, ereta e coberta de pelos. Parecia ter se ferido com a colisão, mas não o suficiente para fazê-la recuar, porque, em vez de desaparecer de volta para os Everglades, ela começou a mancar em direção ao lado do motorista da viatura. Agora só imagine essa cena por um momento. Um agente sentado atrás do volante de uma viatura, danificada em uma estrada escura da Flórida, olhando pelo para-brisa para uma criatura enorme e desconhecida, a apenas alguns metros de distância.
enquanto os passageiros de outro veículo, sentados logo atrás, assistiam a tudo acontecer. A criatura supostamente parou ao lado da viatura e olhou diretamente pelo para-brisa. Não consigo imaginar como aquele agente estava se sentindo naquele momento. A adrenalina provavelmente ainda estava alta pelo acidente, tentando entender no que ele havia batido, quando essa coisa se aproxima e o observa pelo vidro. Por vários segundos, segundo relatos, o agente e a criatura simplesmente ficaram se encarando através daquela fina camada de vidro. Mas isso ainda não foi o fim desse incidente. Testemunhas disseram que a criatura de repente soltou um rugido ensurdecedor antes de colocar as duas mãos no viatura. De acordo com os relatos das testemunhas oculares, ela então levantou completamente a traseira da viatura do chão, erguendo as rodas traseiras no ar antes de deixar o veículo cair de volta na estrada. Se esse relato for preciso, é uma demonstração notável de força, ainda mais considerando que a criatura acabara de ser atingida por um veículo em movimento. Sinceramente, como ex-atleta de powerlifting, eu fico até com inveja, mas então o encontro terminou quase tão repentinamente quanto começou. A criatura se virou, mancou para longe da estrada e desapareceu novamente na escuridão. Quando o xerife chegou ao local, testemunhas disseram que os danos à viatura pareciam os de uma colisão em alta velocidade com um poste de luz. E quase imediatamente depois, o fazendeiro que era dono daquele touro decapitado que eu mencionei, bem, ele veio a público com sua história ao mesmo tempo em que esse acidente aconteceu. Os dois eventos pareciam estar ligados, na verdade. A essa altura, as autoridades já não estavam lidando com um único relato estranho. Eles tinham avistamentos repetidos, ataques a animais de criação, danos ao veículo da patrulha e um encontro envolvendo um dos próprios policiais. É difícil saber o que eles achavam que estava acontecendo na época, mas logo isso não importaria mais. Quer eles acreditassem que estavam procurando algum tipo de animal desconhecido, ou uma espécie exótica que escapou, ou talvez algo completamente diferente, o que aconteceu em seguida se tornaria um dos maiores esforços oficiais de busca já associados ao Pé Grande. Seção 4. Flórida inicia uma grande busca. Anos depois, o capitão Stuart Turner, que realmente viveu esses eventos, descreveu o quão difundidos os relatos haviam se tornado. Bem, todo mundo conhecia todo mundo e as pessoas conversavam sobre isso o tempo todo. E não aconteceu só em um lugar. Aconteceu em 2 ranchos de gado diferentes, em um rancho de cavalos. Aconteceu lá no nosso bairro e todo mundo costumava se reunir para jantar. Todos se juntavam em grupos, não era como é agora. Eram pessoas do campo, gente da roça, e todo mundo começou a falar sobre isso. E então, para mim, essa afirmação ajuda a explicar por que a reação foi do jeito que foi. Não era só uma história estranha circulando na cafeteria local. Não mais. Relatos estavam chegando de vários ranchos, bairros diferentes e testemunhas diferentes, mas todos dentro da mesma área geral. Após o incidente com o carro de patrulha, as autoridades já tinham sido obrigadas a admitir que estavam lidando com um padrão cada vez maior. Mas o que eles fizeram a respeito é algo que quase nunca vemos na história do Pé Grande. De acordo com os relatos, as autoridades da Flórida iniciaram uma busca em grande escala nos Everglades, nas proximidades de Sunshine Acres. Não era só o policial patrulhando estradas atrás de pegadas. Equipes montadas buscaram a cavalo onde veículos não chegavam. Equipes caninas especializadas foram trazidas para seguir qualquer cheiro encontrado. Helicópteros voando baixo, com holofotes, vasculharam os pântanos de cima, enquanto os policiais procuravam nas margens dos canais, áreas arborizadas e trechos de pântano durante toda a noite. Mas apesar de todo esse esforço, eles não encontraram nada. De acordo com vários relatos, as buscas continuaram por muitas horas, enquanto diferentes agências vasculhavam a área, procurando por qualquer coisa que fosse responsável pelos avistamentos, pelos ataques aos animais de criação e pelo incidente envolvendo a viatura do policial. Rumores diziam que investigadores vasculhavam as margens dos canais, pois moradores acreditavam que as criaturas faziam ninho em cavernas sob eles. Se há alguma verdade nessa afirmação específica, já é outra questão, é claro.
mas isso mostra o tipo de teorias que as pessoas já estavam discutindo enquanto as buscas aconteciam. Que esses seres estavam lá já era simplesmente dado como certo nesse ponto. Mas, como costuma acontecer em buscas desse tipo, o resultado foi previsivelmente decepcionante. Nenhuma criatura foi encontrada, nenhum corpo foi recuperado. O que quer que estivesse se movendo por Sunshine Acres simplesmente voltou para os Everglades e desapareceu. Para mim, essa é uma das partes mais fascinantes de tudo isso. Muitas vezes, imaginamos que essas histórias terminam sem que ninguém faça nada. Uma testemunha vê algo, conta a alguns amigos, eles riem e a vida continua. Mas aqui não foi assim. Independentemente do que as autoridades acreditavam estar enfrentando, consideraram os relatos sérios o bastante para dedicar recursos reais e tentar esclarecer tudo. Mas apesar dos helicópteros, dos policiais montados, dos cães farejadores e de uma busca coordenada pelos pântanos ao redor, os Everglades mantiveram seu segredo. Mas o medo não tinha acabado. Por mais notáveis que tenham sido os incidentes em Sunshine Acres, não seria a última vez que famílias da Flórida alegariam que algo grande, com cheiro forte e muito difícil de explicar, havia se instalado perto de suas casas. Seção 5. A família que finalmente foi embora. Então, os incidentes de Sunshine Acres acabaram sumindo das manchetes, mas os relatos em si não pararam. Cerca de 3 anos depois, e aproximadamente 160 quilômetros mais ao sul, nos pântanos de mangue de Key Largo, outra família se viu lidando com algo que nunca pediu. Ao contrário de outras testemunhas, eles não relataram apenas um encontro assustador que poderiam deixar para trás. Segundo relatos, o que visitavam a propriedade deles sempre retornava. A família era chefiada por Charles Stokeman, um ex-policial e veterano do Vietnã. Segundo todos, ele não era alguém que se assustava facilmente. Mas, em 1977, coisas estranhas começaram a acontecer ao redor da casa da família, nos manguezais, atrás da propriedade deles. No começo, era o tipo de coisa que a maioria das pessoas provavelmente ignoraria. Barulhos incomuns do lado de fora à noite, movimentos logo além do limite do quintal, aquela sensação incômoda de que algo estava à espreita lá fora, na escuridão. Mas não parou por aí. Como tantas outras testemunhas antes deles, a família Stokeman descreveu um fedor insuportável que acompanhava os encontros. Eles disseram que o cheiro geralmente chegava antes que qualquer coisa pudesse ser realmente vista. Depois vinham os avistamentos em si. Membros da família relataram ter visto uma criatura enorme, peluda e ereta, estimada entre 2,5 metros e quase 3 metros de altura, circulando pela propriedade e desaparecendo de volta no manguezal. Eles também descreveram ter ouvido um uivo estranho, agudo, diferente de qualquer coisa que reconhecessem da vida selvagem conhecida. Mas o que realmente diferencia esse caso não é apenas o que a família afirmou ter vivido, é quem apareceu depois. De acordo com relatos, o policial Bill Hayes, do escritório do xerife do condado de Monroe, investigou as queixas da família junto com o capitão Jack Gillen, da Patrulha Marítima da Flórida. Nenhum dos oficiais afirmou saber exatamente o que estava assustando os Stokemans, mas ambos teriam saído convencidos de que o medo da família era genuíno. Eles não estavam lidando com pessoas tentando atrair atenção ou criar uma lenda local. Eles estavam lidando com uma família que estava genuinamente assustada. E no final das contas, esse medo venceu. Os encontros continuaram até que os Stokemans chegaram a um ponto em que não se sentiam mais seguros morando lá. Eles arrumaram as coisas e abandonaram a casa completamente. Agora, esse é um resultado extraordinário quando você para pensar. As pessoas contam histórias estranhas o tempo todo. Se você se interessa por pé grande, mesmo que só um pouco, com certeza você sabe disso. Mas muito poucas delas abandonam suas casas por causa dessas histórias. E nenhum mentiroso faz isso. Mas, a essa altura, o mistério da Flórida já tinha se tornado algo muito maior do que apenas esse incidente. Muito maior do que alguns avistamentos isolados. Os relatos se estendiam por anos, por diferentes condados e por vários tipos de testemunhas. Famílias, fazendeiros, motoristas, agentes do xerife e ex-policiais.
Várias vezes as pessoas descreveram essa criatura grande, de mau cheiro, bípede, se movendo pelos pântanos do sul da Flórida. Mas talvez o mais estranho da história ainda estivesse por vir. Veja, os relatos tinham se tornado tão difundidos nesse ponto e a crença do público cresceu tanto que o mistério acabou chegando a um lugar onde quase nenhuma história de criptídeo chega. O Legislativo da Flórida. Seção 6. A Flórida tentou proteger o macaco gambá. No final da década de 1970, algo notável havia acontecido. O que eram relatos isolados de fazendeiros e donos de casas virou conversa em todo o estado após jornais noticiarem os avistamentos. As autoridades investigaram esses casos e equipes vasculharam partes dos Everglades em busca de respostas. Famílias relatavam visitas noturnas em casa e fazendeiros culpavam criaturas misteriosas por ataques a animais de criação. Mesmo sem todos acreditarem nos relatos, eles ficaram impossíveis de ignorar. Mas então a história teve um rumo inesperado. A situação chegou aos legisladores da Flórida, que a levaram muito a sério. Em 1977, o deputado estadual da Flórida, Paul Nuckols, apresentou o projeto de lei 1664, uma legislação criada para tornar contravenção criminal capturar, possuir, ferir ou molestar o que o projeto descrevia como, abre aspas, qualquer animal antropóide ou humanoide nativo da Flórida, popularmente conhecido como o macaco gambá. Quando perguntaram por que ele apresentou esse projeto de lei, Nuckols respondeu de forma simples. Não queria ver alguém capturando um e colocando em circo ou zoológico. Agora, para ser totalmente transparente, o projeto de lei nunca virou lei, mas Nuckols não tinha terminado. No ano seguinte, ele voltou com o projeto de lei 58 da Câmara, que foi formalmente intitulado de Lei de Proteção ao Skunk Ape da Flórida. Essa versão foi além, sugerindo punições mais severas para quem caçasse, capturasse ou ferisse esses seres. O mais interessante não é só o fato desses projetos de lei existirem ou terem sido redigidos, mas as discussões que provocaram. Os legisladores não estavam apenas rindo das histórias do pé grande. Eles estavam realmente debatendo questões práticas. Como um agente de vida selvagem distinguiria um skunk ape de um orangotango fugitivo em pouca luz, por exemplo? Ou e se alguém atirasse legalmente em um urso negro da Flórida, achando que era um skunk ape? E talvez a pergunta mais estranha de todas, e se alguém atirasse em uma pessoa, talvez vestida com uma fantasia de gorila? Isso pode parecer piada hoje, mas eram questões sérias debatidas no comitê, pois os legisladores tentavam entender como tal lei funcionaria. No fim, ambos os projetos foram rejeitados. O primeiro foi retirado antes de chegar à votação final, e o segundo foi arquivado na comissão, mas acho que esse não é realmente o ponto aqui. A questão é que os legisladores da Flórida realmente consideraram o assunto sério o suficiente para gastar tempo legislativo debatendo se um hominídeo, que a ciência tradicional nem sequer reconhecia, deveria receber proteção legal. Este é um desfecho extraordinário para uma história de críptido, na minha opinião. Mas enquanto eu analisava todos esses relatos para fazer este vídeo, outro padrão continuava chamando minha atenção. Os encontros frequentemente não pareciam apenas relatos de animais selvagens. No King's Manor, que abordamos na primeira parte desta série, uma mulher chamada Senhora King acreditava ter encontrado tanto um indivíduo grande quanto um muito menor, agindo como um adulto e sua cria. Pela definição humana de relação entre um dos pais e um filho, a criatura menor aceitou calmamente comida dela e até permitiu que ela tocasse seu braço. Antes disso, o que parecia ser um adulto escondido nos arbustos soltou um grunhido agressivo, fazendo com que o jovem fugisse. No Rancho Dave, os investigadores relataram impressões profundas, semelhantes a dedos, na garupa daquele pobre cavalo, em vez de marcas de garras como você esperaria, por exemplo, de um ataque de urso. Durante o incidente em Sunshine Acres, as testemunhas afirmaram que a criatura parou em uma janela panorâmica, pareceu notar seu próprio reflexo e depois foi comer uma melancia antes de parar em um lago próximo para beber água. Em todos esses relatos, as testemunhas descreveram repetidamente mãos em vez de patas, com dedos longos, mas sem garras visíveis.
E também relataram comportamentos que pareciam curiosos ou até mesmo deliberados, em vez de puro instinto animal. Agora, nenhum desses detalhes prova o que essas testemunhas realmente encontraram, mas, juntos, eles formam um quadro notavelmente consistente. E não simplesmente o de um grande animal saindo de um pântano, mas de algo que parecia capaz de tomar decisões complexas, viver em grupos familiares, demonstrar curiosidade e se comportar de maneiras que normalmente associaríamos a primatas inteligentes ou até mesmo a nós mesmos. Mas isso levanta outra questão. Se esses relatos realmente refletissem algo desconhecido se movendo pelos Everglades, por que tantos deles surgiram de repente durante a década de 70 especificamente? Por que essa década? Por que não 20 anos antes ou 20 anos depois? Para responder, precisamos deixar os testemunhos de lado e analisar o que ocorria nos Everglades naquela época. Seção 7. O padrão não acabou. Enquanto eu analisava todos os relatos históricos para este vídeo e para os outros vídeos desta série, percebi algo que não tinha me ocorrido quando comecei a pesquisar sobre o skunk APE da Flórida. Talvez a parte mais importante da história não sejam os avistamentos em si, mas o momento em que aconteceram. Os relatos que varreram o sul da Flórida no início dos anos 70 não parecem ter surgido do nada. Como abordamos na primeira parte, eles coincidiram com um dos períodos mais dramáticos de mudança ambiental que os Everglades já haviam experimentado, pelo menos na história recente. Secas severas, incêndios subterrâneos em turfeiras e também uma rápida expansão humana, com habitats desaparecendo quase da noite para o dia. Se de fato havia uma população oculta de hominídeos nas profundezas desses pântanos, é difícil não imaginar o impacto dessas mudanças para eles. Mas aqui está o que achei ainda mais interessante. Os relatos não sumiram para sempre após o fim da seca, mas ficaram bem mais raros por um tempo. Mas as manchetes de jornal desapareceram e as grandes operações de busca chegaram ao fim. A vida no sul da Flórida voltou a algo parecido com o normal. Teria sido fácil supor que o mistério simplesmente tinha chegado ao fim. Mas não tinha acabado. Quase 20 anos depois, os Everglades passaram por outro período de enorme agitação. Mas desta vez não foi uma seca. Em 1992, o furacão Andrew devastou o sul da Flórida, arrasando enormes áreas de floresta e remodelando drasticamente grandes extensões dos Everglades. E então, apenas alguns anos depois, um dos eventos de El Niño mais fortes já registrados trouxe inundações prolongadas que transformaram a paisagem mais uma vez, mas de forma oposta ao que tinha acontecido nos anos 70. E então algo curioso aconteceu. Os relatos sobre o Skunk Ape começaram a aumentar novamente. Não necessariamente nos mesmos lugares e nem sempre envolvendo as mesmas testemunhas, mas o suficiente para que os pesquisadores que vinham documentando esses casos começassem a perceber uma nova onda de atividade. Novamente, pessoas relatavam criaturas grandes, eretas e mal cheirosas surgindo onde a natureza e o desenvolvimento humano se encontravam. Agora, talvez tenha sido apenas uma coincidência, mas talvez não tenha sido. Se os registros históricos nos dizem alguma coisa, é que esses relatos parecem se tornar mais comuns quando os Everglades estão passando por grandes perturbações ambientais. Isso não prova o que está por trás desses avistamentos, é claro, mas, para mim, certamente sugere que estamos fazendo a pergunta errada, se só focarmos em saber se o Skunk Ape existe. Nem todas essas pessoas estavam mentindo ou confundindo com ursos negros. Então, talvez uma pergunta melhor do que saber se eles existem ou não seja esta. O que acontece quando uma das maiores áreas alagadas da América do Norte de repente muda de formas que não deveria? Se o padrão que descobri aqui real, os eventos dos anos 1970 não foram únicos, pelo menos não completamente. Eles foram simplesmente o primeiro capítulo. E o que aconteceu depois do furacão, Andrew pode ser ainda mais convincente e perturbador. Pessoal, obrigado por assistirem até o final. Espero que tenham gostado e achado que toda pesquisa valeu a pena. Se gostou, por favor, considere dar um like no vídeo, se inscrever no Cabin in the Woods e compartilhar o vídeo com sua família e amigos.
Essas coisas me ajudam a seguir com essa pesquisa. Dá muito trabalho produzir esses vídeos e, por mais que eu goste, eu realmente dependo do seu apoio para continuar. Então, obrigado por tudo isso e fique ligado aqui no canal para a terceira e última parte desta série sobre o Skunk Ape da Flórida. Eu prometo que vai valer a pena esperar e será diferente de tudo que você já viu por aqui.